Olá, aluno. Eu sou o professor Marcel Chauhen. Nesta unidade 2, referente à disciplina de metodologia do treinamento físico, eu irei abordar os seguintes tópicos nos blocos. No bloco 1, eu irei falar sobre a diferença entre habilidade motora e capacidade motora. No bloco 2, eu irei falar sobre a capacidade motora condicional, força e velocidade. No bloco 3, eu irei abordar a capacidade motora condicional, resistência. E, por fim, no bloco 4, eu irei falar sobre a capacidade motora condicional, flexibilidade, mais a periodização. Iniciando, então, esse bloco 1, sobre a diferença entre habilidade e capacidade motora, a habilidade é caracterizada pelo ato ou tarefa que requer determinado movimento. Ou seja, são os aspectos técnicos da tarefa. Movimento específico, por exemplo, o lance livre, no caso no basquete, o saque no vôlei, o cabeceio no futebol, o arremesso no handball e por aí vai. Então, justamente, a gente tem que pensar que existe uma coordenação de movimentos do corpo, com o intuito justamente de atingir um determinado objetivo. Já se a gente pensar na característica da capacidade motora, a capacidade é justamente uma qualidade inata de uma pessoa. Então, a pessoa já nasce com um potencial, já nasce com um talento. E isso envolve todo um componente genético, que dentro dessas capacidades motoras condicionais ou condicionantes estão a resistência, a força, a flexibilidade e a velocidade. Lembrando que tanto a habilidade quanto a capacidade motora podem e devem ser trabalhadas nas sessões de treinamento. Tá? Então, uma favorece a outra e é justamente isso que eu vou tentar mostrar para você. A habilidade se constrói a sua base sobre a capacidade. Essa capacidade pode ser de maneira condicionante ou de maneira coordenativa, que justamente eu irei falar para frente. Da mesma maneira, a prática da habilidade, suas combinações de exercícios, desenvolve as capacidades. Quais capacidades? Quanto coordenativa, por exemplo, equilíbrio, agilidade, coordenação, tanto capacidades condicionantes, força, flexibilidade, resistência e velocidade. Ou seja, quanto mais próximo a habilidade da modalidade que esse atleta faz, mais também característico vai ser esses determinantes ou essas capacidades condicionantes. Da mesma maneira, o nível de capacidade coordenativa determina de forma essencial o desenvolvimento da habilidade motora. Além disso, essas habilidades são ações complexas e seus componentes se automatizam com repetições. É isso mesmo. Quanto mais a pessoa treina um gesto ou um lance livre, mais fácil vai ficar o movimento dela durante a competição. Quanto mais ela treina um cabeceio, ou um saque, ou um ataque, mais fácil ou mais automatizado serão essas ações que ela irá desenvolver. Então, ou seja, a habilidade melhora-se com treinamento, por mais que a pessoa já tenha uma característica de desempenhar um processo técnico mais fácil naquele gesto motor. Não há como melhorar sem treinamento. Da mesma maneira, a gente tem que pensar que cada pessoa tem uma capacidade diferente. Uma força, uma flexibilidade, uma resistência ou uma velocidade, que justamente determinada característica vai aumentar ou limitar a sua capacidade de se tornar habilidosa. Ou seja, se eu sou mais o quê? Flexível, consequentemente, eu posso desempenhar o meu gesto do chute ou o meu gesto do ataque, no caso no vôlei, de uma maneira mais habilidosa. Por isso que as duas, tanto a habilidade quanto a capacidade, têm que ser trabalhadas de maneira integrada. Então, dentro desse processo, mesmo que uma pessoa possua pré-requisitos necessários para aprender a tarefa, não há garantia que ela se tornará habilidosa. Ou seja, por mais que a pessoa seja veloz, não quer dizer que ela vá se tornar, por exemplo, um jogador de futebol.
por mais que a pessoa seja resistente, não quer dizer que ela vá se tornar, por exemplo, um maratonista. Porque justamente esse processo envolve uma característica prática mais a experiência que essa pessoa tem dentro da modalidade. Em relação à habilidade motora, ela pode ser dividida em 4 sistemas. O primeiro sistema, precisão dos movimentos. O segundo sistema, pontos iniciais e gerais bem definidos. O terceiro, estabilidade do ambiente. E o quarto, controle do feedback. Em relação ao primeiro sistema, que é a precisão dos movimentos, pode ser dividido em global e, no caso, fino. Os globais envolvem grandes massas musculares e não requerem grande precisão. No caso, andar, saltar, lançar. Todos esses movimentos são globais. Já os movimentos finos são pequenas massas musculares e envolvem uma coordenação que a gente fala mais fina ou mais precisa. Esses movimentos são caracterizados pelo escrever, desenhar e até mesmo tocar um piano. Já em relação aos pontos iniciais e gerais bem definidos, que é um outro sistema característico da habilidade motora, nós temos que pensar que eles podem ser divididos em discretas e contínuas. Discretas, eu tenho o início e o fim bem definidos. Por exemplo, lançar uma bola é uma habilidade motora discreta. Da mesma maneira, uma bandeja no basquete. Da mesma maneira, o lance livre, no caso, no basquete. Da mesma maneira, cobrar um pênalti no futebol. E também a corrida sobre as barreiras. Já se eu pensar nas contínuas, não tem pontos definidos de início e fim. São arbitrários ou determinados por fatores ambientais. Por exemplo, dirigir não tem um fim, a não ser que justamente eu chegue até o meu destino. Da mesma maneira, pedalar. Eu posso ir pedalando sem parar se justamente eu não tiver um destino preciso. Da mesma maneira, eu posso ir nadando, por exemplo, em alto mar. Eu não tenho o quê? Basicamente, um fim definido. Da mesma maneira, como correr e remar. Então, essas são características ou são exemplos justamente de habilidade motora contínua. Já em relação à estabilidade do ambiente, ele pode ser dividido em fechada e aberta. A fechada, existe um ambiente estável ou previsível e as condições são fixas. A consistência, no caso, é o objetivo e o refinamento da técnica deve ser enfatizado. Por exemplo, o golfe. A pessoa sabe o que? É fechado. Não tem nada que vai interferir o movimento do atleta usar o taco para justamente bater na bolinha e atingir o alvo dela, que é justamente o buraco. Da mesma maneira, o arco e flecha. Existe o quê? O arco, a flecha e tem um alvo para justamente esse atleta tentar acertá-lo. Da mesma maneira, o boliche. A pessoa tem o quê? A pista, ela segura a bola e não tem nada que vai interferir ela executar esse movimento característico do boliche. Já se a gente pensar no aberto, o movimento, no caso o ambiente, é instável, é imprevisível e, consequentemente, tem mudança constante. Então, por mais que um atleta saiba dar um chute ou saiba fazer um arremesso ou um ataque no vôlei, por exemplo, existem movimentos dos adversários, que justamente esses movimentos dos adversários vão determinar essa mudança que esse atleta está atacando irá realizar. Então, isso é bem característico dos jogos coletivos. Então, por mais que o atleta tenha o domínio da técnica, ele vai ter que ter um raciocínio muito rápido e ter o domínio de uma habilidade, ou seja, de uma técnica, para justamente mudar o seu gesto motor, para consequentemente tentar furar
ou tentar responder a esta ação aplicada por esse atleta adversário. Um outro sistema dentro dessa habilidade motora é o controle do feedback, que é dividido em circuito fechado e circuito aberto. Circuito fechado, a informação pode ser usada para ajustar a ação durante o próprio saque. Por exemplo, imagina o saque no tênis, que eu coloquei como exemplo. Então, o atleta lançou a bolinha muito alto ou lançou errada. Então, com o próprio movimento da raquete, do braço, ele consegue ajustar isso. Isso também pode ser realizado no movimento do vôlei. O atleta lançou a bola errada, mais para frente. Então, ele vai ter que dar uma passada mais rápida e jogar o corpo mais à frente para poder realizar esse movimento, no caso do saque. Já o circuito aberto é uma informação que não pode ser usada para ajustar a ação durante o próprio movimento, mas somente na estratégia da próxima tentativa. Então, eu coloquei como exemplo a rebatida no beisebol. Por quê? O atleta que faz o lançamento, ele lançou mais embaixo. Esse atleta não conseguiu justamente fazer esse ajuste. Ele só vai conseguir fazer esse ajuste na próxima rebatida, porque justamente ele vai ficar o quê? Mais atento para justamente, caso esse atleta que fez o lançamento jogue essa bola mais embaixo, ele consiga fazer essa rebatida. E finalizando, passando da habilidade motora para a capacidade motora, antigamente esse termo era usado como qualidade física ou capacidade física, que é justamente indica uma medida de potencial e é uma característica altamente treinável, que justamente se refere-se ao movimento. Dentro dessa capacidade motora, existem dois grupos, a capacidade coordenativa, a capacidade motora coordenativa e a capacidade motora condicional. Dentro da capacidade motora coordenativa, elas são qualidades necessárias para a regulação, condução e a execução do movimento. Querendo ou não, é a base para o aprendizado, para a execução e o domínio dos gestos técnicos, ou seja, influencia na habilidade motora. Dentro dessas características, e justamente elas podem ser estimuladas durante a sessão de treinamento, porque essas capacidades motoras coordenativas podem ser justamente moduláveis através de estímulos táteis, através de estímulos visuais, de estímulos estáticos dinâmicos, acústicos e sinestésicos. Então, o professor ou o treinador tem que pensar justamente nessas características para justamente serem aprimoradas, para justamente favorecer o desempenho desse atleta na modalidade. E para finalizar esse bloco, vamos à interatividade. As habilidades motoras podem ser classificadas em sistemas como precisão dos movimentos, pontos iniciais e finais bem definidos, estabilidade do ambiente e controle do feedback. É correto afirmar que 1. Em relação à precisão dos movimentos, andar e desenhar são exemplos de atividades, respectivamente, global e fina. 2. Em relação aos pontos iniciais e finais bem definidos, a bandeja no basquete e a natação são exemplos de atividades discretas. 3. Em relação à estabilidade do ambiente, o chute no rugby, no futebol americano e o pênalti no futebol são exemplos de atividades fechadas. E 4. Em relação ao controle de feedback, o saque no vôleibol é um exemplo de circuito fechado. Assinale a única alternativa correta. Letra A, 1, 2 e 4 são corretas. Letra B, 2 e 4 estão corretas. Letra C, 1 e 4 estão corretas. Letra D, 2, 3 e 4 estão corretas. E letra E, todas as afirmações estão corretas. A seguir, voltarei com a resposta dessa interatividade.